E aí galerinha do YouTube que tá até altas horas assistindo nossos vídeos. Esse é o vídeo de número 31, certo? Sobre o iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. E para quem não sabe, meu nome é Newton. Beleza, no vídeo passado eu comecei na verdade a implementar aqui os métodos, na verdade os códigos do método menu principal, certo? Pedi para que vocês tentassem fazer sozinhos para ver como é que vocês estavam. Mas para quem não fez, para quem fez, ótimo. Vamos ver se fez certo. E para quem não fez, vamos fazer agora. O que a gente parou? O que a gente estava fazendo? Ah, tá. Então, no menu principal, a gente vai como é que eu digo? Perceber, vai ver se o selected index do segmento que foi selecionado é o 0 ou 1. Se foi o 0, o que eu preciso fazer? Eu preciso esconder, ou seja, se for o 0 é o text. Então eu preciso mostrar o text e esconder todo o resto da tela. Então vamos começar aqui, ó, que vocês vão visualizar melhor. Self. O texto, certo? Ponto hidden vai ser igual ao quê? Se eu preciso mostrar ele na tela, então hidden vai ser igual a null. Já os switches, por exemplo, ponto hidden, eles vão ser iguais a, se eu estou na tela do texto, eu preciso esconder eles, então eles vão ser iguais a yes, certo? Vou copiar aqui para facilitar. Aqui vai ser switch negrito, switch normal, switch itálico. A mesma coisa eu vou fazer com os labels, certo? Self. Qual que era o nome do label mesmo? Self. Acho que era negrito. Opa. Self.negrito label. Hidden vai ser igual a yes. Depois do negrito label vai ser o itálico label. Hidden. Mesma coisa, yes. E por fim, eu acho, self. Itálico negrito normal label. Hidden. Yes. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um a menos do que os synthesizers, porque aqui o segmented control não entra nesse aqui, ele fica sempre à mostra. No else, o que eu vou fazer no else? Eu vou fazer o contrário do que eu fiz no if, fazer o oposto. Então o que era no vai virar yes, e o que era yes vai virar no. Facilitar, botar o caps lock ligado, que ele já vai pro no certinho. Essa coisa chata que tem que fazer. Pronto. Então, nosso menu principal, certo? Já foi definido. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não, a gente só tem que esconder o que não é para mostrar e mostrar o que é para mostrar. Beleza. Para verificar, eu vou rodar o programa aqui. Eu vou apertar o Run. Ou então comando R do teclado. Ele abre também o simulador. E aí vamos ver aqui como que o simulador está funcionando. Então, ele começa pelo menos como esperado, certo? Ele já fazia isso antes. No texto, ele começa mostrando simplesmente o texto. Se eu clicar em configuração, tcharam, ele desaparece com o texto e mostra pra gente todos os switches e mostra pra gente também os negritos, normal, os labels, negrito, normal e itálico. Deixa eu voltar agora para ver se está funcionando. Texto, configuração, beleza. Se eu clicar nos switches, eles vão funcionar, quer dizer, eles vão mexer, mas eles não vão fazer nada, porque eu não programei ainda o código que vai fazer com que ele altere o texto do texto, certo? Tanto que aqui está permitindo você ter o negrito e o normal ao mesmo tempo. Negrito, itálico e normal ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, uma prova de que eu não implementei ainda. Vou dar um stop aqui na simulação. E agora, certo? Estava tentando fugir, mas não tem jeito. Vou ter que começar a implementar logo o switch font, que é o código que vai mudar a fonte que a gente está utilizando. Na verdade, não vai manter a mesma fonte, mas vai dizer se vai ser negrito, itálico ou normal. Bom, o que a gente precisa fazer nesse método daqui? Só por descargo de consciência, 4 minutos, dá tempo de fazer um bocado de coisa ainda. Nesse método, a gente vai ter que a gente recebe aqui o sender, certo? O sender, ele é do tipo ID. Isso daqui eu acho que eu já expliquei. Se eu não expliquei, Felipe, nos tutoriais de Objective-C também já explicou. Esse ID quer dizer que é qualquer tipo. Ou seja, sender é um objeto do tipo qualquer. Nesse caso daqui, é um switch.
Até então, a gente tem tratado o sender como sender, a gente tem utilizado a variável sender. Só que para facilitar nossa mente, já que esse método é longo, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou criar um UI control, UI switch, totalmente confundi agora. Essa variável, esse objeto vai se chamar de switch clicado. E eu vou fazer com que esse switch clicado receba exatamente o switch que foi clicado, certo? Assim como o nome dele já diz. Só que ele é do tipo ID, então eu vou ter que forçar ele a ser do tipo UI switch, botar um asterisco porque ele é um objeto, e vou dizer que ele vai receber de sender, certo? Nada de muito estranho. Vou colocar um espaço aqui. Nada de muito estranho. Beleza, dessa forma agora eu não preciso mais trabalhar com sender, basta trabalhar com switch clicado, que aí fica mais intuitivo na hora de você tentar lembrar o nome da variável. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar criar uma variável que vai me armazenar o estado do switch clicado, o estado do switch que foi clicado agora. Ou seja, se ele estava em off e eu cliquei, ele vai me passar o switch, se é o negrito, é itálico ou normal, e vai me passar também, na verdade não vai me passar não, eu vou ler qual é o estado, se ele passou para on ou se ele passou para off. Como só são dois estados, verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 e 0, on e off, eu vou criar uma variável do tipo bool, certo? Booleano, que é verdadeiro ou falso. Essa variável, assim como eu já falei, ela é uma variável, ela não é um objeto. Então eu não preciso colocar um asterisco antes do nome. E ela vai se chamar estado do switch. Estado do switch. Estado do switch. E esse estado do switch vai receber o estado que o switch está. Então, switch clicado. Switch itálico não. Switch clicado, que é o switch que a gente acabou de criar. Ponto is on. Dessa forma, deixa eu botar aqui, ó, is on, não vou botar o in, e vou clicar no help. Ele vai me falar a boolean value, então um valor booleano, que determina o estado on ou off do switch. Então a gente vai estar utilizando essa nomenclatura aqui para armazenar no estado do switch se o switch está on ou off. Então, bom, feito isso, criar essas duas variáveis, agora a gente vai ter que testar, certo? Qual switch foi clicado. Se for o switch do negrito, a gente vai ter que fazer o código do negrito. Se for do itálico ou se for normal, a gente vai ter que fazer os respectivos códigos. Então eu vou começar com um simples if, certo? E vou detectar se o switch clicado espaço tag, lembra que a gente colocou uma tag em cada switch? Então eu vou ver se esse switch daqui vai ser igual a 0, ou seja, se a tag desse switch for igual a 0. Se essa tag for igual a 0, quer dizer que a gente vai estar se referindo ao switch 0, que é o switch do negrito. Então eu vou fazer aqui um bocado de código. Se não for o tag 0, ou seja, se não for o switch do negrito, else if, ou seja, se for o switch do switch clicado, espaço tag, for igual a 1, ou seja, for o switch normal, eu vou fazer aqui mais um bocado de código. Se não, só pode ser o quê? O switch do itálico. Então aqui a gente vai colocar o código do switch itálico. Aqui em cima a gente vai colocar o código. Eu vou começar a comentar porque esse método vai ficar grande, então para facilitar para vocês. Código do switch normal, certo? Que é o tag 1. E aqui é o código do switch negrito. Sendo que, o que eu vou precisar fazer? Pronto, detectei que o switch utilizado foi o switch do negrito. O que eu preciso fazer? Se o switch estiver on, eu vou precisar fazer, ou seja, se ele estava off, o cara clicou e virou on, eu vou precisar fazer com que o texto do text vire negrito. Se ele estava em on e o cara clicou e virou off, eu vou precisar fazer o reverso. Eu vou precisar fazer com que o texto se transforme em normal, ou seja, saia do negrito. Para isso, eu vou precisar colocar mais um if aqui dentro, para verificar se ele estava on ou se ele estava off. Então, eu vou começar digitando aqui if, aí eu vou colocar estado do switch. Se o estado do switch for 1, ou seja, for negrito, eu vou precisar colocar o código do negrito aqui. Se não,
aqui eu vou colocar o código do negrito. Ou seja, transforma o texto em negrito. E aqui eu vou tirar o texto de negrito, voltando ao normal. A mesma coisa vai ser dentro do normal. Se estava on, o usuário clicou e virou off, eu vou ter que se não existe normal, qual o oposto de normal é negrito. Então eu vou ter que habilitar o negrito. Se o cara clicou, se estava off e o cara clicou em on, eu vou ter que tirar do negrito e colocar no normal. É o inverso do de cima. Então if estado do switch, tarará, tarará, eu vou fazer isso. Se não, eu vou fazer o quê? Se o estado do switch se tiver transformado em on, ou seja, eu vou ter que deixar o texto no modo normal e vou tirar o texto do negrito, colocando normal. Se o estado do switch tiver passado para o off, ou seja, ele não entrar aqui nesse if de cima, entrar no else, quer dizer que o negrito passou para ser on. Então eu vou colocar o texto em negrito, certo? O que mais que eu vou precisar fazer aqui agora? Nesse último método, nesse último else daqui, a única opção que eu tenho é o cara que tem clicado no itálico. Então eu vou ter que verificar aqui se estava on ou se estava off, a mesma coisa. Percebo que esse código vai começar a ficar grande. Então, dentro desse if, eu vou verificar se switch clicado. Se o switch clicado se transformou em on, eu vou ter que colocar o texto em itálico. E, consequentemente, eu vou tirar do negrito. Por quê? Porque o itálico, você não tem como ter itálico e negrito ao mesmo tempo com a fonte que a gente está utilizando. Se não for switch clicado, ou seja, se for falso, quer dizer que eu estou desabilitando o itálico. Então eu vou desabilitar o itálico e habilitar o normal. Seria bom se o nosso código entendesse o português, certo? Então a gente teria praticamente terminado esse método aqui, terminado o programa. E aí ele quando entrasse nesse if daqui, ó, o código do switch negrito. Então transforma o texto em negrito ou tira o texto de negrito. Seria bom se ele entendesse. Mas como o tempo está acabando, no próximo vídeo a gente vai definitivamente terminar esse aplicativo e testar ele. A gente vai implementar terminar de implementar esse método, que é grande, e vai testar o aplicativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ficou grande, ficou complicado esse método, pode postar comentários aqui, ou então mandar e-mail pra gente, certo? Então, pessoal, o vídeo acabou por aqui. É muito importante, se você chegou até esse ponto, quer dizer que você assistiu todos os outros vídeos e está gostando. Então, demonstre que você está gostando, dê um like nos nossos vídeos, isso significa muito pra gente. Seguir a gente no Twitter também, dá um subscribe, dá um share nesse vídeo dessa nossa série no Facebook, ajuda a gente da forma como você pode. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!